Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. Eu quero manifestar minha alegria por mais uma vez estar aqui pelas redes sociais apresentando este momento de fé. Durante esta semana estamos aqui num assunto muito animado, muito alegre, um assunto muito pertinente, porque verdadeiramente o apóstolo Paulo, ele nos mostra sobre como deve ser a nossa postura para que nós possamos orar a Deus com liberdade, com conhecimento, até com certa intimidade, né? Então ele escreve aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, nos apresentando uma série de posturas espirituais. Por exemplo, ele diz aqui no versículo 16, regozijai-vos sempre, eu comentei sobre isso segunda-feira passada, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, eu comentei ontem sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre profecia. Ele diz, não desprezeis profecias, ou as profecias. Então tem duas direções aqui, não só uma profecia que eu recebo, alguém profetiza para mim, quer dizer, então eu não devo desprezar, né? Como eu também profetizar para o outro, eu também devo estar atento a isso aí. Só que nós temos que entender o seguinte, meus amigos e meus irmãos, por exemplo, este assunto de profecia é um assunto vasto na Bíblia. Nós teríamos que fazer um estudo aqui completo sobre as várias nuances da profecia. Mas eu prefiro começar da parte mais elementar de profecia. Em termos simples, o que é profecia? Eu vou lhe mostrar. Profecia é isto aqui. Se você quer anotar, anote. Se você quer ler a Bíblia comigo, faça isso. Aqui em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quer dizer, quem fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Eu estou repetindo. E agora, versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Pronto. A profecia é isto aqui. É edificação, exortação, consolação. Edificação significa uma palavra, porque profecia é palavra inspirada. O que quer dizer profecia? É uma palavra inspirada, que edifica a pessoa. Você constrói a pessoa, você levanta uma pessoa que está caída. Você levanta, então, por meio de uma palavra profética, né? Exortação é quando você anima uma pessoa que está desanimada, então uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, isso é exortação. E consolação é uma pessoa abatida que você conforta, que você consola. Então, pronto. Profecia é isto. Quando ele diz, não desprezeis profecias, é nessa área do Espírito Santo trabalhando. Então, nós temos que ser pessoas que estejam prontas para ter uma palavra de Deus, uma palavra inspirada para quem precisa. Quem precisa de edificação, uma palavra de edificação, de construção, né? Uma palavra de levantamento da pessoa. Se encontramos uma pessoa que está um pouquinho desanimada, abatida e tal, né, precisando de um estímulo, nós temos essa palavra. E conforto, consolo, a mesma coisa. Então, isso que Paulo está dizendo. Então, nós que queremos ajudar as pessoas, que oramos pelas pessoas, que queremos abençoar as pessoas, devemos nos fazer disponíveis a Deus nesse sentido. Amém, meus irmãos? Todo mundo me entendeu. Não precisa me demorar mais nada. Ele diz, não desprezeis as profecias. Agora, você veja como é que Paulo é uma pessoa sábia, né?
A recomendação anterior, ele dizia, não apagueis o espírito, né? Aí em seguida ele diz, não desprezeis as profecias. É porque é o seguinte, se os tessalonicenses tinham a tendência de apagar o espírito, obviamente eles também apagavam as profecias. Portanto, o mesmo Paulo que diz, não apagueis o espírito, quer dizer, o movimento do Espírito Santo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, esse mesmo Paulo diz, não desprezeis as profecias, que são as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que você agora já sabe quais são. Edificar, exortar e consolar, conforme o outro texto da Bíblia que eu citei, 1 Coríntios, capítulo 14. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vamos procurar fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos procurar ser pessoas espirituais. Vamos procurar ser pessoas que busquem a Deus, pessoas que sejam instrumentos de Deus para abençoar aqueles que necessitam. Eu queria convidá-los agora para termos um instante de oração nesse sentido. Então, se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente no Senhor e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. E, ó Deus, eu quero manifestar a minha alegria, porque eu estou trazendo estes assuntos para os meus amigos, para os meus irmãos. Estou me sentindo, Pai, um privilegiado, porque uma coisa dessa, tão santa, tão profunda, tão especial, nós estamos tratando aqui, meu Deus, publicamente, assuntos que às vezes a gente se reserva, são pérolas do Evangelho que a gente se reserva para certas pessoas que a gente julga que estão preparadas. E, no entanto, eu estou trazendo estas pérolas para os meus queridos amigos, para os meus queridos irmãos. Eu me sinto, ó Deus, uma pessoa abençoada, um bem-aventurado por causa disso. Ó Pai, eu peço agora que isto sendo trazido para os meus amigos, para os meus irmãos, que todos aproveitem. Pai, aviva o Teu Espírito na nossa vida, aviva a nossa alma, aviva, Senhor, a Tua obra no nosso meio, aquilo que Tu queres fazer no nosso meio. Usa-nos em Tuas mãos como instrumentos do Espírito Santo. Usa-nos em Tuas mãos profeticamente, para que nós falemos às pessoas palavras inspiradas, porque a palavra profética quer dizer a palavra inspirada. Então ajuda-nos, ó Deus, a profetizar. Ajuda-nos a abençoar. Ajuda-nos, ó Deus, a levantar o caído, fortalecer o fraco, animar o desanimado. Ajuda-nos, ó Deus, a ter palavras, conforme diz o apóstolo Paulo, de edificação, de exortação e de consolação. Pai, toma-nos nas Tuas mãos. Toma-me a mim e toma a cada um dos meus irmãos e aos meus ouvintes. Pai, essa é a minha súplica e eu a faço com fé e agradeço por tudo, Pai, em nome e por amor de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos agora terminar o nosso momento de fé. Amanhã, sábado, eu estarei aqui de volta para terminarmos esta pequena sequência de ensinamentos do apóstolo Paulo para a nossa vida cristã. Então, até amanhã, muito obrigado, tenham um bom fim de semana, ainda temos o sábado, ainda para curtir um pouquinho, não é? E depois chegamos ao fim de semana. Então, até amanhã, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.